Fala galera, aqui é o Rômulo. Então, nós vamos misturar junto com aquela série de histórias alternativas. Também a gente vai fazer alguns let's plays para ampliar um pouco a fala dos temas do canal, ok? Estou apresentando aqui para vocês um jogo chamado Plague Inc., em que eu pretendo fazer alguns vídeos, não sei quantos, sinceramente. Isso vai depender da minha disponibilidade de tempo. Não sei se para vocês vai travar ou vai ter algum problema, porque no meu telefone é meio ruim de eu rodar jogo, porque ele é meio antigo. Mas, sem delongas, vamos lá. Plague Inc. Vamos jogar aqui. Carregar um novo jogo, eu tava dando uma testada. Galera, nessa conta aqui, eu tenho bactéria e vírus. Porém, a gente vai começar aqui com bactéria no casual. O nome aqui dessa doença que você pode customizar, né? Então eu vou colocar aqui nesse caso executor. Executora, quer dizer, desculpe. Que eu ainda descobri uma porcentagem aqui de genes, mas eu não sei muito bem como é que se mexe com isso, sinceramente. Bom, galera, como eu já joguei bastante esse jogo, eu não vou ignorar um pouco esses quadrinhos, a não ser que seja algum tema que eu julgue importante. Vocês vão poder ler de acordo com o que eu fizer, né? Se eu estiver falando alguma coisa, ok? Vamos lá? Toca no país na qual sua praga começará. Então, nossa praga vai começar no Brasil. Não tem nenhum motivo específico para isso acontecer. Então, a executora começa em Brasil. É uma bactéria fraca, acostumada a altas temperaturas. Ela deve evoluir usando pontos de DNA para contaminar mais pessoas. Lembrando que o objetivo do mundo é matar todo mundo. Basicamente, né? Matar aqui os 7 bilhões de habitantes da Terra, né? Então, nós temos já 2 infectados. Isso aqui é um time-lapse, então o tempo vai passando. Você pode ver ali em cima, que é dia 12/8, já. Esse é o jogo que começa no dia em que você começar a jogar, né? 7 contaminados, e aqui tem essas mensagens legais, né? Tipo, indústria de jogos cresce no Reino Unido. Então tem esse tipo de coisa. Tava regulando ali um pouco o som. Então o executor está espalhando de pessoa em pessoa em Brasil e vai crescer exponencialmente. Aí você tem aqui os pontos de DNA, galera. Vou apresentar para vocês aqui essa tela aqui, que você clica aqui embaixo em doença. Então você tem aqui contaminados por dia, o local de início e a data de início. Tem a transmissão, por exemplo, ave 1, roedor 1, inseto 1, sangue 1, gado, ar e água, que depois a gente vai ver aqui mais a fundo. Temos os sintomas como náusea, insônia, cistos, anemia, erupção e tosse. Temos as habilidades, que é resistência ao frio, resistência ao calor, resistência bacterial, resiliência bacterial, que cria uma casca bacterial para proteção contra todos os climas. Então, basicamente, resiste ao calor e ao frio. E temos a resistência a drogas, que isso vai acontecer mais pra frente, que eu vou explicar mais pra frente. Então, temos 4 pontos, eu não vou gastar lá nos sintomas. Depois eu também vou explicar para vocês a contaminação, a gravidade e a letalidade. Esse jogo, galera, eu achei muito bem feito, muito interessante. Eu já joguei ele algumas vezes num outro aparelho. E gostei muito. E resolvi trazer aqui no nosso canal, ok? Então aqui tem umas bolhas laranjas de DNA que dão pontos extras. Normalmente, pelo que eu já vi, elas aparecem apenas nos países contaminados, né? Não sei se eu posso estar errado. Banido grande site de compartilhamento. Cara. As pessoas não querem mais receber nada dos outros, não. Não sabemos o que aconteceu, né? Provavelmente vão prender os caras. Bom, A1 que a gente vai evoluir agora, que dá a habilidade de viajar em partículas de poeira, aumenta a contaminação, especialmente em ambientes áridos, e a transmissão em aviões. Isso aqui é importante porque o Brasil tem um aeroporto. Aí você evoluiu a executora com sucesso. Você gastou pontos de DNA para evoluir sua doença e mais opções se abriram. Obtenha mais pontos estourando bolhas de DNA e de ameaça biológica e contaminando pessoas. Então, eu não vou jogar, eu não tô jogando tutorial, tá? Mas aqui eu ativei só pra gente, né?
Tem uma ideia? Plague Inc. é um modelo muito realista do mundo. Planeje sua estratégia de evoluir essa doença adequadamente gastando pontos de DNA. Então eu tô falando que, dizendo pra você que isso aqui é uma simulação do mundo, basicamente, né? Dica, pense, o que aconteceria na vida real? Então, isso já passa pra gente essa ideia, né? Então, pra que serve a Ar1, água 1? Vamos supor, contaminando centenas aqui. Eu vou dar um pause aqui pra explicar, só pra gente não ter problemas aqui. Jogo pausado, né? Então eu vou explicar pra vocês. Vamos supor que uma dessas 324 pessoas infectadas, pega um avião, ela esteja com vontade de conhecer, sei lá, Madrid, por exemplo. Ela pega um aviãozinho e vem pra cá. Então ela acabou de contaminar a Espanha. Assim que ela passa essa doença pra outra pessoa, ou algum outro espanhol, ou para outra pessoa que esteja na Espanha, essa doença fica lá. Aí fica lá. Aí vai aparecer uma bolhazinha roxa e preta para você clicar. Isso aí vai aparecer depois quando a gente começar a contaminar países. Também há o naval, né, que quando você pega um barquinho, por exemplo, para a África do Sul, aí você infecta a África do Sul. E tem fronteira, por exemplo, o Brasil faz fronteira com a Argentina. Se uma pessoa decide ir do Rio Grande do Sul para Buenos Aires, né, de carro, ou sei lá, né, ou a pé mesmo, de bicicleta, não sei, né, passa cruzando a fronteira aqui de forma terrestre, ela contamina a Argentina. Então aqui o mapa dos países não está certo. Por exemplo, o Brasil, né, inclui o Paraguai e o Uruguai, mas as fronteiras estão certinhas. Mas há países como, por exemplo, a Espanha, que também engloba Portugal. Há países como a Coreia, que ela é dividida, mas aqui ela está unificada. E há países que estão certos, como os Estados Unidos, o Canadá, o México. São exemplos de países que estão corretos, né, na sua geografia. A Argélia, o Marrocos. Você vê um país aqui chamado, sei lá, África Oriental, você sabe que esse país não existe. E se você aproximar aqui, ó, dá pra ver certinho as fronteiras dos vários países. Mas se você clicar, por exemplo, nesse país aqui, que eu acho que é a República Democrática do Congo, é um país que engloba mais países, né? Então, aqui a geografia está errada. Bom, países dos Balcãs, países bálticos, também inclui a Bielorrússia. Então aqui a geografia, desculpa, dos países está de diferente forma, né? Também acredito que para facilitar o jogo. Bom, vamos aqui. Tirei aqui do pause. Formação de país, que é, por exemplo, eu quero saber se o Brasil poderia upar ratos, ó, pulga. Roedor 1, né? Pulga como suscetível à contaminação. Aumenta a contaminação, especialmente em áreas urbanas, e aumenta a mutação. E gado, que aumenta a contaminação em áreas rurais. Aí a gente pensa, sei lá, o Brasil é rural ou é urbano? No Info está dizendo que é um país rural, tem um clima tipicamente quente e é úmido. Você pode não concordar, achar que o Brasil é mais urbano, mas é a definição que eles deram no jogo, né? Então, ó, não se preocupe em pegar bolhas enquanto estão aqui nesse mapa, nessa área aqui, porque ali dá o pause no game quando você está aqui escolhendo alguma coisa. Bom, vamos pegar aqui água, porque pra gente ver se alguma galera vai de barco para algum outro lugar. Tô querendo pegar gado 1, pra gente já poder começar a contaminar a gente mais rapidamente. Se a gente for olhar aqui, nossa taxa de contaminação são 102 pessoas por dia. Aqui pode parecer que é menos, mas eu acho que realmente esses dados estão errados. Aí também vai aparecer algumas notícias aleatórias, por exemplo, um terremoto em tal lugar ou uma enchente em tal lugar. Se você tiver sua doença que contaminou alguma pessoa lá, se sua doença já estiver nesse país, ou se sua doença surgiu nesse país, vai dar um bônus se você contaminar a gente mais rapidamente. Vamos ler aqui então. Coreia do Norte resgata a estação espacial. A Coreia do Norte usou o foguete de paz para evitar que a Estação Espacial Internacional colidisse com o lixo espacial. A explosão gerou muitos detritos. Aí você vê aqui, Rômulo, a Coreia é um país único. Mas você colocar aqui no Info, é urbano no sul e rural no norte. Tem um clima tipicamente balanceado. Não sei porque eles unificaram, então falando aqui Coreia do Norte. Mas, né, mistérios do jogo. Eu não vou fazer essa gameplay completa em um vídeo, tá? A gente tô planejando aqui cortar em 2. Vou pegar aqui então um gado. Porque a minha contaminação tá relativamente alta, na verdade, tá bem baixa.
Nova legislação de gado rural. Nossa, cara, acabei de colocar o gado e agora menos pessoas vão infectar porque novas regras de transporte e higiene de animais. Bom, tudo bem, né? Nossa contaminação ainda assim está em 1.700 pessoas diariamente. Executoras contaminam milhares, então as pessoas estão se contaminando muito rápido. Vou colocar isso aqui para países pobres. A gente vai colocando e nossa contaminação vai, né, aumentando. Lembrando que isso aqui é contato sangue com sangue, então especialmente em regiões pobres, né? Então, né, não é só porque você está nos Estados Unidos, que é um país aqui, por exemplo, aqui ó, rico, urbano, mas sangue com sangue ainda existe esse tipo de lugar, então, né, ainda assim nós temos um aumento na contaminação. Vamos ver aqui? 13 mil contaminações diárias, então tá muito alto. França considera banir o emprego. Isso é meio estranho, né? Que se banir o emprego, essa economia mesmo meio que para, né? Mas mistérios, né, da meia-noite. Não sabemos aí direito, né? O que a galera da França está pensando. Aqui, ó. Dica: bolhas vermelhas infectadas dão pontos. Surgem quando você contamina um novo país, é aquilo que eu falei, né? Um pouco antes. E dão um DNA bônus. Então, nossa, galera aqui da América do Sul toda. Ó, a Argentina. Ó, mais um carinha aqui. Peru. A Colômbia e possivelmente a Bolívia. E aqui é uma bolinha amarela. Então, ótimo. Significa que, pelo que eu entendi, toda a América do Sul está contaminada. Interessante, ó, já surgiu aqui na África do Sul. Ó, galera, o barquinho vermelho é o barquinho infectado. Vamos ver para onde é que ele vai. Mais infeccioso que a tuberculose. Ó, tem 3 barcos infectados. Ó, que interessante. Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. Então, 3 barcos com pessoas infectadas. Ó, os Estados Unidos é um país rico com saúde pública de alta qualidade. Para se espalhar mais rapidamente, você precisa desenvolver habilidade de resistência a drogas. Então, eles não sabem nossa doença. Porém, o medicamento que eles têm lá para tratar outra bactéria impede que a gente consiga contaminar as pessoas com mais eficácia. Então, ó, resistência a drogas 1 e 2. Isso também serve, galera, que eu vou explicar mais pra frente. Quando, por exemplo, você pesquisa, se os humanos, né, não vão ficar parados assistindo todo mundo ser morto, né? Eles vão começar a desenvolver uma pesquisa. Se você deixar a pesquisa chegar a 100%, as pessoas vão começar a ser descontaminadas. Então, e eles vão usar, né, drogas para isso. Usando esses tipos de drogas, se você usar essa resistência a drogas, a taxa de descontaminação vai reduzir. Vamos evoluir aqui, poder a galera nos Estados Unidos. E o Reino Unido também é um país rico, né? Mas, infelizmente, ó, barcozinho contaminado. E também dá para ver, né, a parcela da população do país que está contaminada. No caso do Brasil, são 26%. Não dá para esperar, obviamente, que um país fique super contaminado muito rapidamente, mas... Então, mais infeccioso que o HIV, 92 milhões de pessoas, obviamente que no mundo, né, apenas 2%. Sintoma de anemia. Galera, agora eu vou explicar pra vocês. Gravidade é quanto né, a pessoa está assim. Então, está sentindo doença e pode ir pro hospital. Então, a gente vai, ó. Isso aqui vai devolver 2 pontos de DNA de volta. Com vírus é diferente, que eu vou explicar depois na gameplay fazendo com vírus. Mas o vírus não tem um esquema diferente desse aqui. Bom, nossa taxa de contaminação aqui está em 223 mil pessoas por dia. Então, tá bem alto. E nos Estados Unidos, por exemplo, tem 75 pessoas. No Reino Unido tem ainda menos, né? E aqui mostra os aviões ou os navios que fizeram a rota contaminados. Ó, mais um navio contaminado entrou ali no meio da Europa. Vamos ver se vai surgir algum país contaminado ali no meio. Mais um país africano. Eu acho que é o Zimbábue. Não... Estranho aqui, não consegui entender. Japão contaminado com a executora, 4 pessoas. E o Brasil, né? 100% das pessoas do Brasil estão infectadas. Então, se você olhar aqui, não é uma pessoa saudável dentro do Brasil. Como o Brasil tem uma população considerável, né? 210 milhões, já nos rendeu aí uma parcela de mais ou menos 3% da população mundial contaminada. A maioria, obviamente, não é pessoas que vivem aqui contaminadas na Argentina, na Bolívia, né, na Colômbia e tal, mas, né? Ainda assim nós estamos aqui, né?
principalmente aqui no Brasil. Essas notícias aqui é importante vocês lerem, eu que não tô olhando tanto aqui porque tô falando, e tenho que olhar aqui as bolhas e tal, prestando atenção aqui na gravação também, então meio disperso, mas vocês aí assistindo, vocês podem perfeitamente dar uma lida nas notícias. Não tem nenhum país aqui, nem eu olhei direito, só estourei a bolinha. Ó, mais um barco infectado ali no meio. Eu acho que eles estão indo pra França, quer dizer, pro Reino Unido. Eles, todos os barcos. Ou pra França também, né? Acho que a França tá infectada. Tá? Tá, tem 319 pessoas infectadas. Então, ó, tá todo indo pro Reino Unido. Tem aqui um barquinho aqui pra Noruega, pra galera aqui. E galera, a Groenlândia é realmente um dos países mais difíceis de se infectar, né? Se não, o mais difícil. São as ilhas, né? Islândia, Groenlândia, Madagascar. Essa galera que tá, sinceramente, é até um pouco mais fácil. Mas vamos pegar tosse, que isso aqui aumenta a contaminação. Ó, pegar esses dois aqui e aumentar a contaminação em áreas urbanas, ou seja, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Vamos ver se o México aqui é um país urbano, então os países urbanos aí, ó. Ó, nova doença menor se espalhando. Em um check-up, um médico em Brasil, a tradução também é um pouco, né, ruim, mas poucos erros até, encontrou uma nova doença, batizada de executora. Parece inofensiva, mas deve ser investigada. Outros países também relataram a doença. Então, a gente vai fechando essa gameplay por aqui. Já estamos mais ou menos com 16 minutos de vídeo. Acabamos aqui de infectar a Nova Zelândia, né? A galera lá das ilhas está infectada. Vamos colocar aqui, é importante que você coloque paranoia e insônia, porque isso reduz a capacidade dos cientistas de encontrar uma cura, né? Então, muito obrigado, galera. Vou dar um pause aqui para nada acontecer. Então, por favor, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, comente se você quer alguma série de algum outro jogo. Compartilhe e, por favor, se inscreva no canal. Até mais e valeu!